Morning, bem-vindos ao Chá com Deus dessa sexta-feira. Glórias te damos, Pai, porque mais uma vez o Senhor fez essa semana acontecer nas nossas vidas. Por isso estamos aqui diante de Ti, entregando a finalização dessa semana, a finalização desse livro de Provérbios, para que o Senhor receba o nosso devocional diário aqui no Chá com Deus, com toda a honra, toda a glória e todo o louvor para Ti. E antes de começarmos a ler e meditar nesse capítulo, eu, Elaine, quero deixar uma contribuição aqui para vocês. E especialmente se você tem aquela amiga que criou, popularmente falando, ranço desse capítulo de Provérbios e até declara misericórdia quando alguém fala sobre esse capítulo ou prega esse capítulo ou tem uma conversa entre amigas sobre esse capítulo, encaminha para essa sua amiga. E se você é essa pessoa, fique por aqui, não saia, porque eu tenho consciência, aliás, eu tenho escutado e ouvido algumas falas e algumas defesas em relação a esse capítulo. Na minha história, no meu testemunho, Provérbios 31 fez parte da minha conversão e é um dos capítulos que mais me transformou. E eu quero trazer aqui uma contribuição que veio da Joyce Meyer, que ela tem um livro sobre salmos, chama todos os dias, todos os dias salmos e provérbios, um salmo e um provérbios para todos os dias das nossas vidas. E também da minha Bíblia, a Bíblia da Mulher, leitura devocional e estudo da nova edição da Sociedade Bíblica do Brasil, trazendo ali o mesmo versículo que tocou o meu coração, que o Espírito Santo me ministrou quando eu li pela primeira vez e eu ainda não tinha me convertido publicamente, mas o meu coração já tinha se convertido ao Senhor. Porque quando eu li o versículo 30, que é o ponto-alvo desse capítulo que eu quero trazer para vocês, que diz assim, na parte B, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. E quando eu li essa parte B desse versículo, falei, meu Deus, eu não estou temendo ao Senhor. E eu fiquei nesse lugar, o que é temer ao Senhor? Qual que é a diferença de medo e temor? E eu quero convidar vocês a meditarem na parte B do versículo 30 e a lerem e pesquisarem, aprofundarem a diferença de temor e medo do Senhor, para que o Senhor e o Espírito, através do Espírito Santo de Deus, ministre ao seu coração. E eu percebi que esse capítulo, conforme eu compartilhava, existia um lugar de muita reatividade sobre essa mulher. Então eu quero ir para esse lugar. Provérbios 31, ele começa com os ensinamentos de uma mãe ao filho, o rei Lemuel. Então essa mãe, se você é mãe de menino, mãe de menina, você vai conseguir entrar nesse lugar com mais tranquilidade, porque ela estava formando a consciência dele sobre o tipo de mulher que deveria reconhecer, valorizar e honrar. Você que é mãe, qual é a mulher que você forma na sua consciência e compartilha com os seus filhos? E qual é o esposo que você também forma a consciência e compartilha com a sua filha? Até porque no começo do capítulo 31, você vai ver que ela traz uma direção para ele enquanto homem. Para ele, pensando ali sobre a bebida, sobre os desejos. Então ela também está falando para ele sobre o homem. Então a mulher virtuosa, ela não é apresentada como uma lista de tarefas que todas as mulheres precisam executar diariamente. O texto ele é um poema de exaltação à mulher de valor, construído a partir das qualidades que podem marcar sua vida ao longo de diferentes estações.
Não é que essa mulher tem tudo o tempo inteiro. E lembra, ela está fazendo o quê? Ela está ensinando, literalmente, para elevar e formar a consciência de um filho. E aqui eu quero deixar 4 coisas que podem fazer uma mulher pegar ranço de Provérbios 31, como popularmente falamos. A comparação, e aqui eu quero deixar um convite para você assistir um Reels que eu deixei lá nas minhas redes sociais. Eu vou pedir para o Pedro deixar aqui esse link para você ver o que a comparação pode fazer com você. Então, a comparação é a número 1, a cobrança pela alta performance, quando transformamos o capítulo em uma lista de tarefas, acreditando que precisamos dar conta de tudo ao mesmo tempo e não em estações diferentes para sermos mulheres virtuosas. E aí a gente entra numa leitura fora do contexto, que é a terceira coisa. Esse texto foi escrito em outro tempo, dentro de uma realidade familiar, social e econômica muito diferente da nossa. Além disso, ele representa uma composição poética, não é uma rotina literal de uma única mulher em um único dia. E por 4, a ausência de amor, apoio e reconhecimento. Algumas mulheres leem Provérbios 31 carregando a dor de fazer tudo sozinhas, que são as mães solas, que não foram amadas nem pelos seus pais, nem pelas figuras masculinas que estão na sua vida através do trabalho que elas executam. Elas servem, cuidam, trabalham e sustentam a casa emocionalmente sozinhas, mas não se sentem vistas nem honradas, e muito menos elas não são cuidadas, nem apoiadas e nem reconhecidas. Por isso esse capítulo pode e acontece muito. Ele pode parecer mais uma cobrança colocada nos seus ombros. E uma das coisas que é importante a gente lembrar de novo e enfatizar, que essa mãe também estava ensinando seu filho a reconhecer o valor dessa mulher. O texto diz que seus filhos a chamam feliz e seu marido a elogia. Podemos conectar essa imagem ao princípio apresentado posteriormente em Efésios 5. O homem também é chamado a amar a esposa de maneira sacrificial, como Cristo amou a igreja. Existe um papel do homem. Não é apenas uma mulher sendo ensinada a servir, é também um homem sendo preparado para reconhecer, honrar e amar uma mulher de valor. E a consciência do dia, a consciência é você que está escutando esse áudio. Provérbios 31 não é um padrão para fazer você se sentir insuficiente. É uma celebração da mulher que está sendo formada pelo temor. Você não precisa ser perfeita, você não precisa dar conta de tudo, você não precisa viver todas essas virtudes da mesma intensidade na mesma estação. Antes de ser a mulher que trabalha, administra, cuida, negocia e serve, ela é uma mulher que teme ao Senhor. É desse lugar que todas as outras virtudes nascem. E eu quero deixar aqui uma frase de impacto para a sua vida. A mulher de Provérbios 31 não é uma cobrança sobre quem você deveria ser, é uma celebração de quem você está se tornando quando decide temer ao Senhor. E algumas perguntas para reflexão o Pedro vai deixar aqui na descrição para você, para que você possa orar, entregando toda a comparação, toda a cobrança e sentimento de inadequação e pedindo perdão ao Senhor pelas vezes que você tentou conquistar o seu valor por meio daquilo que você faz. E peça para que o Senhor te dê sabedoria, para que você possa ensinar a compreender que a sua identidade está em Cristo. Ore ao Senhor clamando, assim como Davi fez, para que Ele forme em você um coração que teme ao Senhor, que ama ao Senhor e que deseja todos os dias obedecer ao Senhor. Que as suas virtudes não nasçam da pressão para ser perfeita, mas da intimidade, que todos os dias você busca um pouco mais no Senhor. Levante um clamor para que Ele cure as áreas em que você não se sente vista, reconhecida ou honrada. Fale ao Senhor, afirme: Senhor, eu não quero competir com uma mulher idealizada num poema, mas eu quero permitir que o Senhor forme em mim a mulher que me chamou para ser, respeitando a minha história, os meus limites e a minha estação.
Levante esse clamor e ore ao Senhor. Essa é a minha declaração profética para a sua vida, que caminhou esse mês de julho. E para você também que chegou aqui agora e que recebeu esse capítulo de Provérbios 31, para que você possa encontrar esse lugar. O que diz exatamente na parte B do versículo. Amém? Glória a Deus por isso. E eu vou te convidar a fazer um desafio hoje e a convidar mulheres que você conhece na sua congregação, no seu meio, no seu prédio, na sua vida, no Instagram. Levante esse desafio e nos marque, que eu quero ver você desafiando mulheres. Leia Provérbios 31 novamente sem transformá-lo em uma lista de cobranças. Circule as virtudes que Deus já desenvolveu em você e escolha apenas uma área para entregar ao Senhor e desenvolver nessa estação. Amém? Glória a Deus. Vamos à leitura de Provérbios 31. Vai ficar um pouco longo. Se você quiser ler na sua casa, leia. E eu vou deixar aqui declarando esse capítulo tão poderoso para as nossas vidas e das nossas futuras gerações. Palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos às que destroem os reis. Não é o próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Deem bebida forte aos que estão morrendo e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam de sua pobreza e não se lembrem mais de sua misericórdia. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina a sua propriedade e a adquira. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mas que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela faz roupas de linhos finos e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes e força a dignidade dos seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor será louvada. Essa será louvada. Para finalizar, deem a ela o fruto das suas mãos e que de público as suas obras a louvem. Glórias a Deus te damos, Pai. Obrigada, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Esperamos agosto, em nome de Jesus, na autoridade que há no nome dele, para vivermos temendo ao Senhor.